Hoje é um grande dia e gozo encheu meu coração hoje. Então eu quero que vamos juntos adorar ao nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele está no controle, Ele envia a Sua palavra que nos conforta, que nos enche de fé. Aleluia. Vamos juntos render os nossos corações e declarar: o Senhor é Deus, o Senhor está no controle. Ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, podemos não temer, porque Ele está no controle. Aleluia. Aleluia. Adoremos juntos a Ele. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara, não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. E no vale da sombra da morte estará ao teu lado quando as ondas no barco baterem. Vê, Ele está no controle e no vale da sombra da morte estará ao teu lado quando as ondas no barco baterem. Vê, Ele está no controle. Vê, Ele está no controle. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus,
és Deus, Senhor. Em todo tempo Tu és Deus. Aleluia. Oh, Tu és Deus. O Altíssimo é a nossa habitação. Aleluia. Aleluia. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Aleluia. Ele é Deus em todo o tempo. Ele é Deus em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque Tu és Deus. És Deus. Tu és Deus. Estás no controle. Oh, estás no controle, Senhor. És o amor que lança fora todo medo, todo medo. Perfeito amor que lança fora todo medo. Perfeito amor que lança fora todo medo. Perfeito amor que lança fora todo medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Aleluia. Perfeito amor. Perfeito amor. Lança fora todo medo. Perfeito amor. Ele é Deus. Lança fora todo medo. Ele está no controle. Ele está no controle. Lança fora todo medo. Todo medo é lançado fora. Ele é a luz.
belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Então, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos, porque não existe lugar melhor do que a tua casa. E tu nos revelaste que essa casa somos nós, como o teu propósito de criação. Nós habitássemos em ti, para que tu habitasses em nós. Não criastes templos no Éden, mas colocastes o Éden no homem, para que pudéssemos te conhecer. Pudéssemos, ó Deus, saber quem tu és e saber quem nós somos. Nessa noite eu quero te louvar e te agradecer por todos os que me ouvem e pela restituição da autoridade, pela introdução, à medida que são instruídos, que são ensinados para compreender as suas escrituras, assim serem introduzidos no sobrenatural, como um estilo de vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Obrigado, Ana. Nesse momento de adoração. Amém e amém. Faz agora alguns dias após a escola de evangelismo que a gente teve e está na realidade mais próximo à próxima conferência ou o próximo momento que vamos estar reunidos, creio ser já no dia 16 e 17 de setembro. Te pedir que você não falte, faça de tudo. Se tiver que viajar, cancela ainda a viagem, faz de tudo, suspende, né? Aí viaja depois, viaja no 17 à noite, não é? Mas faça de tudo para você estar presente, não ser roubado desse grande momento que o Senhor tem para ti, amém? O Senhor abra portas, o Senhor te dê favor perante as instituições, perante os líderes, até mesmo os teus familiares, para que você esteja presente no momento oportuno, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Da mensagem que falamos na conferência, eu queria trazer algo dentro dessa mensagem. Nessa noite ia pedir-te, Fiona, que pudéssemos ler Gênesis capítulo 28 e João capítulo 1. Gênesis 28, no versículo 10 ao versículo 17. Amém? Amém. Partiu, pois, Jacob de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra,
estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacob do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém. Glória a Deus. Ainda no livro de João, capítulo 1, 45 em diante. Amém. Amém. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Glória a Deus. Amém. Continuando ainda a ler. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. No livro de João, capítulo 2, amém? João, capítulo 2, no versículo 23 em diante. E, estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Glória a Deus. Amém? Chama-me a atenção essa passagem versus o testemunho de Jesus sobre Natanael. Amém? Diz assim a palavra de Deus, que Jesus não confiava porque a todos conhecia. Mas ele, conhecendo Natanael, disse que em Natanael era um homem sem dolo, dolo sem falsidade. E diz então que por causa de ele ter crido, as janelas dos céus seriam abertas sobre a sua vida. E aqui nós começamos a olhar e faço uma pergunta. Por que uns creram e Jesus não os recebeu? Mas este que creu, Jesus disse que não havia nele dolo. E que por causa disso, janelas dos céus abertas, anjos subiriam e desceriam. O movimento não era descendente, mas ascendente. Os anjos subiriam, porque estavam na terra. E os anjos desceriam, porque estavam nos céus. Amém? São 3 passagens bíblicas que nós temos chaves importantes no desenvolvimento da minha ou da nossa comunhão com Deus. Muito se tem falado sobre, nos dias de hoje, coachings, e que são que não há nada contra os mentores. O que eu tenho contra é os mentoreados. Ou seja, o que as pessoas procuram em coaching é um desenvolvimento pessoal não altruísta, mas focado naquilo que eles vão ganhar, no que é que eles vão beneficiar e não nos líderes que eles se vão tornar. Não atingirem o propósito de Deus para as suas vidas. Okay? Vamos rapidamente fazer essa correlação dessas 3 passagens. Número 1. Jacó. Diz a palavra de Deus rapidamente. E nessa noite eu quero te entregar chaves. Eu quero
te ajudar a misturar a palavra que você ouve com fé, versículos bíblicos que você já os conhece. Eu quero te ajudar a misturar eles e ver a ligação de um com o outro, para que você possa se tornar na mulher, no homem, amém, que o Senhor te chamou para ser. Glória a Deus. Veja o que está escrito no livro de Isaías. O livro de Isaías. A primeira figura que nós vemos, a primeira personagem, Isaías 43, a primeira personagem que nós encontramos é Jacó. Amém? E Jacó está na cidade de Berseba e parte para a cidade de Arã. Okay? Ele sai de um ponto para o outro. Vemos aqui em Isaías 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória a Deus. Veja o que é que Deus disse. Jacó criei, Israel formei. Jacó é o ponto de partida, o destino é Israel. Jacó é o homem, é o humano, é a essência humana criada em ti, porém, a essência que o Espírito Santo quer formar em ti, o caráter espiritual que Deus quer formar em cada um de nós é Israel. Então a Bíblia diz que Ele criou, porque Ele é o Deus que cria. Mas formar, forjar o caráter em nós é também o papel de Deus. Logo você sabe que aonde você entrou em Cristo não é na realidade o teu lugar, não é a tua realidade final. Entramos como pecadores e sairemos como governadores. Homens e mulheres que governam com Deus. Essa é a proposta do Espírito de Deus. Quando Deus falou com o jovem José, ele era um menino, mas o Senhor plantou nele sonhos e visões. E no livro de Filipenses capítulo 1 diz assim a palavra de Deus, que Deus é quem dá a nós o querer e o efetuar de sua vontade, para que tenhamos então o mesmo sentimento que houve em Jesus. No livro de Filipenses é muito interessante entender Filipenses de uma forma reduzida, ou uma forma resumida. Deus cria em nós um querer e isso se torna um desejo ardente. Sonhos e visões, de tanto meditarmos e falarmos dele, torna-se como um desejo ardente em nossos corações, para com um objetivo, para que haja também em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. E qual é o sentimento que houve em Jesus? O desempenho da obra do ministério. Então o Filho, meditando no coração do Pai, desceu. Meditando no amor do Pai, assumiu a forma de servo, para partilhar e levar sobre si os sofrimentos de Deus. E age em vós o mesmo sentimento. Quando nós fomos criados, nós não temos sequer nem noção de onde vamos, para onde vamos, só temos noção de que tivemos ou não tivemos. Poderíamos ter tido e desejaríamos ter tido. Mas nada disso constitui parte da nossa identidade. Então, nesse momento que você é criado, nada está definido. Por isso que a Bíblia diz, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque na morte é o homem no nascimento é o homem criado. Na morte é o homem formado. Melhor é o dia da morte daquele homem formado, aquele que se tornou, aquele que foi formado de uma simples criação e tornou-se num governante Israel, príncipe com Deus. É muito importante e muito interessante entender essas questões. Vamos só voltar a analisar Isaías 43. Diz o Senhor que te criou, Jacó. E como é que Deus lhe criou? Falando. Pela fé entendemos que Deus criou o mundo por meio da palavra que Ele falou. Esta mesma palavra Deus que colocou na tua boca. Mas Deus agora precisava de formar a Israel, para que Israel governasse pelo mesmo molde que Deus governou, ou que Deus lhe criou. Deus criou Jacó falando a sua palavra, chamando a existência. Agora Deus formou nele o caráter espiritual de liderança para que ele então falasse e chamasse também as coisas à existência. Gênesis 2, verso 19.
E Deus trouxe todas as coisas a Adão para ver o que Adão iria falar. Então, não temas. Não temas sobre os teus filhos, não temas sobre a tua realidade, não temas sobre a tua presente condição. Creia somente. Porque a diferença entre Nataniel e os outros que creram é que Nataniel creu na palavra e os outros creram nos seus próprios interesses. Vamos rapidamente olhar para isso. Não tema. Por quê? Porque o Senhor está a formar em ti o caráter de um homem e de uma mulher que há de governar com Ele. Como? Chamando as coisas como são. Quando fomos criados, as coisas vieram até nós. Lidamos com as situações. Não tínhamos domínio sobre elas. Fomos dominados pelo pecado. Fomos dominados pelos interesses do mundo. Fomos sobrecarregados pelas falhas e as exigências ao redor. E nós não sabíamos como lidar. Logo, o que foi feito contra ti, o que foi feito contigo no passado não é mais tua responsabilidade. Agora, o que você vai fazer a partir de hoje é tua responsabilidade. Então, a maior parte das vezes, nós ficamos debaixo do vitimismo, olhando, fizeram comigo, falaram comigo. Porém, o que tu vais fazer depende não mais do que fizeram com o homem criado, mas depende do homem formado em ti. E a Bíblia diz: agradou a Deus me revelar esse mistério. Qual era o mistério? De formar Cristo em mim, a esperança da glória. Filhinhos, pelo qual dobro os meus joelhos até que Cristo seja formado em vós. Para quê? Para que vocês sejam Israel, homens e mulheres que governam pela palavra na boca deles. Logo, as circunstâncias quando vierem contra nós, vierem em contato conosco, agora a palavra de Deus é: o que dizes disso? Então, se nos trouxerem caos, se trouxerem trevas, você é a luz do mundo. Então a Bíblia diz que Deus das trevas ordenou a luz que resplandecesse. Logo, é interessante entender a proposta de Deus versus a proposta de vitimismo. É muito interessante. Novamente, o Senhor que criou a Jacó e que te formou, ó Israel. Glória a Deus. Então, Gênesis 28, nós olhamos rapidamente para o livro de Gênesis 28, verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. Jacó estava no que é chamado o Poço das Ovelhas, para o lugar chamado o Caminho. Jacó estava no lugar chamado o Poço das Ovelhas, para o lugar chamado o Caminho. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. O caminho, Jesus disse: eu sou o caminho. Aqui, Deus está em... quando nós acabamos de ler aqui, o que te formou, está a te mostrar como é que Deus lhe formou. Deus lhe formou lhe ensinando a reconhecer as coisas. Então, verso 17, depois dele ter pegado numa pedra e deitar-se sobre a pedra, sonhou. E o que ele sonhou? Ele viu o caminho lá em cima, no topo das escadas. Ele viu Jesus. Anjos subirem e descerem. No versículo 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? A primeira coisa que Deus ensina, a primeira coisa que você como líder tem que aprender é saber reconhecer. A submissão não é nada além do que alguém ter a habilidade de reconhecer. Submissão é o princípio, ou parte do princípio que você aprende a reconhecer. Quando nós vemos que Deus criou Adão e criou Eva, Adão acordou e disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E então, quando ela viu Adão, ela entendeu qual era a missão dela. E a missão dela era lhe auxiliar. Por quê? Porque ela tornou-se no que Adão estava a falar com ela. Ela tornou-se, foi forma. Deus a criou. Mas quando Adão falou, presta atenção, Gênesis 2,19.
E Deus trouxe todos os animais do campo, aves, para ver o que Adão iria dizer. Mas não havia ninguém compatível a Adão. Então Deus formou alguém compatível a ele. E quando Deus formou alguém compatível a ele, o que fez é que Deus deixou Adão falar sobre Eva. E então o que ele falou, Eva auxiliou. Ela se tornou. Então é necessário que nós possamos entender. Deus nos cria, mas há um processo em que Ele forma a presença, a natureza, o caráter dele em cada um de nós. Então, o que falta na tua vida é o conhecimento dele. Então, depois disso nós vemos anjos sobem e descem. Por que anjos não descem, mas anjos sobem? Porque a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos e os anjos a executam. Logo, os anjos estão na terra à espera dos homens falarem para que eles executem. Então, à medida que eles falam, a Bíblia diz, o espírito de fé, eu creio, por isso eu falo. Então, eles pegam nisso e levam, e a Bíblia nos faz entender isso em Apocalipse, que os anjos subiam com as taças, que são as orações e que são os louvores dos santos. Então eles levam. E quando é que eles descem? Para derramar a resposta. Então a Bíblia diz, o povo clamou e Deus enviou a palavra. Anjos levaram o clamor e Deus enviou a palavra. Porque Jeremias 1,12 diz, eu somente que velo para cumprir a minha palavra. Logo, presta atenção. Deus não se ocupa das tuas necessidades, mas da sua palavra. Por isso é que ele diz, quando orardes, orai dessa maneira. Pai que estás nos céus, venha até nós o teu reino. Não falou do pão. O pão ele falou lá no final. Porque é já um ato de confiança, onde ele te disse, busca o reino dos céus e a justiça. E todas as coisas, ele não disse pão, todas as coisas te serão acrescentadas. Logo, a mentalidade de vítima é quando eu começo ou dedico-me a buscar unicamente as minhas necessidades. Nós vemos aqui no versículo 11, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Ele tinha necessidade de descansar. Então, queridos irmãos, num lugar onde se calhar você pensa, uau, eu preciso de dormir, se calhar Deus no teu sono queria falar contigo. Então você pensa assim, não, eu preciso comprar um bom colchão, uma boa almofada para ter uma boa noite de sono. Mas, no meio da nossa necessidade, Deus está interessado em falar conosco, mas nós distraídos em nossas necessidades. Então ele disse, esta casa seria chamada casa de oração por todos os povos. Mas, de repente, nós vemos a glória de Deus a não se manifestar. Então está escrito assim na palavra de Deus no livro de Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque a primeira casa era repleta da glória de Salomão, encheu aquele lugar com grande vislumbre. A presença de Deus desceu. Mas em dado momento, no segundo templo, que não era assim tão exuberante, não foi feito conforme a palavra de Deus, Jesus lhes repreende no livro de Ageu e lhes manda refazerem o templo, lhes dizendo que este segundo templo é de maior importância do que aquele que era o primeiro templo. Por quê? Qual era a glória, qual era a maior glória em comparação ao primeiro templo? No primeiro templo aparecia a coluna de fogo, aparecia a nuvem da glória. Mas no segundo templo apareceu o próprio Deus, que estava na visão de Jacó lá em cima, agora desceu. O homem que falou com Natanael disse, porque te disse isso crês. Vamos rapidamente, João capítulo 2. João capítulo 2. Diz que
Jesus não confiava neles. Por quê? Verso 22, o que é que diz? Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Glória a Deus. Na Páscoa. Mas você sabe que depois desse tempo, na próxima Páscoa, talvez nas duas próximas Páscoas, Jesus é crucificado. Eles viram os sinais, mas não entenderam quem ele era. Mas quando Nataniel creu, disse, tu és o Filho de Deus. Então crer não basta só dizer eu creio em Deus, você tem que crer em quem ele é. Por que ele disse isso? Porque nós sabemos que ele debaixo da figueira ele estava a orar buscando a consolação de Israel, que era a vinda do Messias. E aquilo que o Messias iria falar e aquilo que o Messias iria fazer. Ensinou e fez. Ele ensinou a sua palavra e nos deu o seu Espírito, a consolação de Israel. Então, nós vemos aqui no capítulo 2 de João, Jesus mencionar que eles acreditaram nos sinais, porque os sinais correspondiam às suas necessidades. Então você até pode comentar, uau, eu tive um sonho. Não, eu tive uma profecia. E Jesus disse, muitos dirão, mestre, em teu nome fizemos sinais. E eu direi, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Agora, Nataniel conheceu que ele era o Messias. Logo, crer por causa das necessidades não é a mesma coisa de crer na palavra que o Senhor falou. E é necessário que você se concentre na palavra, porque Deus só vela para cumprir a sua palavra. Logo, ele estava na casa de Deus, no lugar chamado Porta dos Céus. Havia sonhos e visões. Mas nada. Não mudou nada. Não há de mudar nada porque você está focado nas tuas necessidades. Qual é a tua necessidade? Ser casar. Mas casar dentro da igreja, então depois a tua fé acabou. Ter filho. Vais ter 2, 3 filhos, 10 filhos e de repente já não tens mais motivo para orar. Qual era a tua necessidade? Uma vez suprida, acabou a tua história. Então Satanás sabe desviar as pessoas de Cristo. Dá-lhe os desejos dos seus corações. E esse mesmo Satanás disse a Deus, Jó só te adora por causa dos desejos do coração dele. E Deus disse, Jó é justo. Jó vive pela fé. Jó vive baseado na palavra que eu lhe dei. Jó espera que eu cumpra a palavra que eu lhe dei. Jó não está à espera das necessidades, dos desejos que são os enganos nele, se cumprirem. Jó está à espera que eu cumpra a minha palavra. E quando Jó é atacado, ele diz, o meu Redentor, aquele que cumpre a sua palavra, se levantará em breve. Nataniel era um homem com expectativa de que Deus em breve lhe responderia. O justo é o que crê na palavra que lhe foi dada e guarda, porque ele sabe que em breve o Senhor lhe responderá. Muitos de nós, queridos irmãos, respondemos aos nossos medos. Porque as nossas necessidades também apontam para os nossos medos, que por sua vez apontam para as falsas crenças em nós. Ou seja, idolatria. Se tiver, eu serei. Se comer, eu serei. Logo, você tem que entender que Deus está a formar Cristo em ti. Deus não está a responder tuas necessidades. Deus quer formar Cristo em ti. E pelo que eu conheço Deus, do pouco que eu conheço Deus, Deus não se importa de partir nenhum altar, nenhuma mesa, aonde você se dedica a comer para ser. Porque Ele te ama, porque Ele é quem te criou e te ama o suficiente para não te deixar não formado. Filhinhos pelas quais sinto de novo ou novamente as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então, queridos irmãos, muitas das vezes as pessoas celebram
porque deu certo. Outras vezes as pessoas ficam tristes porque não deu certo. Isso é a voz da idolatria. Porque você entende Deus como alguém que vem suprir tuas necessidades. Deus é bom, Deus não vai permitir. Qual é o Deus que você está falando? Que permitiu o filho dele morrer na cruz? Para que tivéssemos acesso? É o mesmo Deus? Qual é o Deus que você está a falar? Que retirou a nuvem de glória do seu filho e permitiu nuvens de trevas ao ponto da nudez do filho e os ossos estarem expostos na cruz? Precisamos de crescer na compreensão quer do amor, quer da justiça divina. Nós achamos que o amor de Deus vai fazer com que a gente tenha nossas necessidades supridas. Então, quando você ouve Deus proverá, as pessoas, em vez de ouvirem o cordeiro que Deus providenciou, eles falam os sonhos deles e as necessidades deles. Deus proverá. Você pode até crer que Deus possa suprir suas necessidades. Mas você foi chamado para crer na provisão de Deus, que é a sua palavra, que é também chamado o Cordeiro de Deus. Deus enviou a palavra para ver aqueles que creem. Deus amou o mundo de tal modo que enviou a palavra para aquele que cresce nele, tivesse a vida eterna e não perecesse. Queridos irmãos, na qualidade de pastor, e nessa noite se calhar estou a falar em diferentes pontos, mas na qualidade de pastor nessa noite eu quero te dizer uma coisa. É duro a obra do ministério. Principalmente porque você tem pessoas focadas nas necessidades delas. E a única coisa que elas precisam ou que elas estão focadas é atingirem, ser aceites, ser reconhecidas. E são pessoas que vão retroceder cedo ou tarde. Deixa eu partilhar contigo algo que eu já no passado partilhei, Iona. Vou começar assim, explicando-te o porquê que uma jovem disse que eu odeio o pastor Mauro. Ela literalmente disse, a razão pela qual eu odeio o pastor Mauro é essa. Eu sou amado no momento que o desejo do teu coração se satisfaz. Serei odiado quando a idolatria do teu coração for exposta. Eu odeio o pastor Mauro porque o pastor me disse, da maneira que eu orei para que Deus te abrisse a porta, é da maneira que eu posso orar para que Deus fez a porta. Por quê? Porque ela desviou-se depois da porta estar aberta. Eu lembro-me de um dia às 19, 20 horas a subir as escadas do prédio e encontrei uma jovem nas escadas. E era notório a sensualidade e a procura nela, no coração dela. A Bíblia diz, não desperta o amor enquanto não for tempo. Vais encontrar o que não é amor. A maneira que ela estava vestida, ela estava à procura disso. E de repente, dirigiu-se, pastor e tudo mais, ok. Pastor, eu tenho uma necessidade, mas eu via várias. Pela maneira sensual que ela estava, eu via várias necessidades. Mas ela disse, pastor, eu tenho uma necessidade. Eu disse, qual é? Pastor, eu queria o pastor orasse por um emprego. Eu perguntei, qual é o emprego que queres? Ela disse, quero trabalhar no banco. Qual é o banco que queres? Quero trabalhar no Banco Baia. Eu disse, a porta seja aberta. Um tempo depois, 2, 3 semanas, um mês, não sei, ela começou a trabalhar no banco. No Banco Baia. Aleluia. Mas depois de um tempo ela se desviou. Então quando eu cruzei com ela, já não lhe vejo porque a necessidade dela está suprida. Está vendo no lugar onde você tem o poço das ovelhas? É onde vais para a tua necessidade. Mas agora ele já não está no poço das necessidades dele. Ele está no caminho. Você tem que aprender a andar na presença do Senhor. E então quando eu falei com ela, ele disse, da mesma maneira como eu orei pela porta se abrir, também posso orar para que se feche. Se isso for necessário para te trazer de volta para o Senhor, para o caminho dele. Ela se ofendeu. Dura coisa é calcar com os aguilhões. Quando ela se ofendeu, o que aconteceu? O ventre fechou.
no banco Robodin para ir pagar a bruxa para lhe abrir o ventre. Muitos creem porque viram os sinais. E eles não se importam de ir no bruxo para manter os sinais. É o nível da corrupção e do engano no coração do homem. Por isso é que eu te disse, não temas. Deus te criou. Mas Ele precisa de formar em ti o homem espiritual. A mulher espiritual. Para que você não volte mais às coisas do passado. Porque você é uma nova criatura. Então muitos estão focados em aceitar Jesus para não ir para o inferno. E nunca foi essa a proposta do Senhor. Foi para que você cresça nele e tivesse o conhecimento de Deus. Para que o Cristo fosse formado em ti. Nataniel, em quem não é nada falso. Quando você se dedica às tuas necessidades, a tua fé, ela é falsa. Mas quando você se dedica a buscar a palavra dele, a tua fé tem resposta porque ele vela para cumprir a sua palavra. O meu conselho nessa noite é a minha mensagem muito simples. Para de ficar frustrado, para de se acumular dores, para de resistir ao Espírito Santo, não perca mais tempo. É simples. Ele disse, se quiseres ouvir, comerás o melhor da terra. A única luta é que pele por pele o homem dará tudo pela sua própria vida. Para poupar a vida dele em função dos cuidados dele, das necessidades dele, dos enganos, das riquezas nele. Então, o coração deles só tem torpeza. Só tropeçam. Por quê? Eles não querem saber se vão matar, se vão mentir, se vão destruir, só para manter as necessidades dele. Então ele diz, não, a lei da selva. Você não é animal. Você foi chamado para Cristo se formar em ti. Logo, se você não tem o solo propício para que Cristo seja formado em ti, tua fé é falsa. Então o teu coração tem que ser um solo propício para receber a palavra e Cristo ser formado em ti. Esse é o que é o objetivo. Então, anjos subirem e descerem sobre ti, aonde você fala, você crê e a resposta sobe. A oração sobe e a resposta desce. Você foi chamado para ativar anjos. É para arranjar guerra. Não, para de tropeçar nas tuas necessidades. E pela misericórdia, pela graça, e pela graça somos salvos. Ele colocou a cabeça na pedra, sem saber que ali era o caminho e a pedra é o Cristo. A pedra angular. Então, queridos irmãos, quando o Senhor te deu uma oportunidade, honre-a. Honre-a. Porque se lamentas do tempo da tua criação, vais lamentar de que Cristo não foi formado em ti e a responsabilidade só pode ser tua. Amém e amém. Glória a Deus. Essa simplesmente, até aqui, a minha mensagem. Logo, a Bíblia depois diz assim, e porque eles não compreenderam Cristo na cruz, uns estão fracos, outros estão doentes, outros morreram. Eu quero orar por ti nessa noite, para que a tua fé seja fortalecida. Porque ele diz assim, examinai se permaneceis na fé. Examinai o teu coração. Você tem que parar de examinar o pastor. Você tem que parar de examinar. Examina o teu coração. Se de julgares a ti, ninguém poderá te julgar. Por quê? Porque o juízo só é um. Examina o que exatamente. Se Cristo levou o pecado. Examina se você tem os frutos dignos de arrependimento. Que é o quê? Fé. É a fé. Mas fé baseada em quê? Na palavra. Deus não vai responder a coisas fora da sua palavra. Amém e amém. Deus só responde à sua palavra. Então a Bíblia diz em Gênesis 18 e no livro de Lucas 5 que enquanto Jesus pregava, e eu estou a dizer Jesus em Gênesis. Você estuda só Gênesis 18 e você vai ver que naquele momento Abraão, debaixo de uma árvore, recebeu a visita de 3 anjos.
Mas esses 3 anjos lhe disseram, viemos para destruir Sodoma e Gomorra. Lê a parte de Sodoma e Gomorra, só tem 2 anjos. Ou seja, o terceiro anjo, que é o que estava no meio, é o mesmo que estava sentado na casa do fariseu. Vou repetir. Em Gênesis 18, tem 2 anjos e um deles, no meio, é chamado anjo do Senhor. O que lia os pensamentos e perguntou porque riu Sara, dizendo, posso eu dar a luz? É o mesmo que em Lucas 5 disse, porque razoais entre vós nos vossos corações, porque ele conhecia os seus pensamentos. Então, queridos irmãos, o tolo e o sábio distinguem-se nessa característica. Quando você é sábio, você recebe, você deixa ser instruído, para que Cristo seja formado em ti. Quando você é tolo, você argumenta, não pode. Não, eu não. O pastor está a dizer que eu tenho. Não tenho isso. Eu? Não. Isso é outra pessoa, o pastor também está equivocado, tudo bem, homem de Deus. O homem de Deus também erra. É porque você ainda não viu o que está no teu coração. Porque ele disse que o coração do homem é desesperadamente maligno. Onde é que você atinge o nível de desespero? Quando você vive debaixo dos teus medos. E então Deus quer te livrar do engano no teu coração. Porque Satanás te ferindo, ele ativa medos. Agora você responde pelos medos. A rebelião é tanta que só se mantém disciplina nas pessoas debaixo de pau, debaixo de severidade. Então ele só obedece para não sofrer consequências. Isso fala da falsidade em ti. Mas então como é que eu posso obedecer sem o medo das consequências? Em Apocalipse ele disse, aquele que vencer e guardar minhas palavras, eu lhe darei um lugar entre os meus. Ele comerá da árvore da vida. Então ele apontou não para o medo, mas para a recompensa da tua obediência. Se quiseres e ouvires, comerás o melhor da terra. Queridos irmãos, eu me interessei, continuo interessado até hoje em conhecer Deus, ler as Escrituras, porque eu realmente quero crescer. Mas eu não quero crescer somente para a minha fama aos teus olhos. Eu quero crescer no princípio que ele me mostrou, que eu sou a casa da sua habitação. Então, que eu possa crescer no sentido de diminuir o Mauro criado, para que seja, então, o Mauro formado pela presença dele em mim. Aleluia. Amém e amém. Pai Santo, eu oro no nome de Jesus por todos aqueles que me ouvem. Que as minhas palavras não sejam ignoradas pelo anjo que se acampa ao redor dos que te temem. Velas para cumprir essa mesma palavra. Pai, eu oro. Mesmo quando me esquecer ou não me lembrar, o Senhor forme Cristo neles. E muitos dos que me ouvem e ouvirão serão generais no Espírito. Homens e mulheres que se despertam para deter a tua presença, não se despertam ou adormecem por causa das suas necessidades. Aqueles que estavam contristados por causa das necessidades, tu repreendestes. Mas os que se levantaram e se despertaram por causa da tua presença, tu formastes Cristo neles. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. 16, 17 de setembro, amém? Não te falte tempo, não te falte identidade. Venha fazer parte do que Deus tem para ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa casa é sua. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o seu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos